tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que se encontram acamados, pelos que se encontram nas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Hoje nós falaremos sobre as instruções dos Espíritos, a nova era. No Espírito Israelita, Bulhões, 1861. E ele nos diz: Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação, através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem um germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada, ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação a artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhe falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, amigos, naquela época, os sacrifícios eram um ato indispensável no culto, devido à tamanha importância que tinham a imolação de um animal em oferta a Deus pelos pecados do povo. Porém, para os hebreus, essa era apenas uma das muitas maneiras possíveis do sacrifício. No Antigo Testamento, podemos perceber que também eram feitas ofertas de alimentos, bebidas e incenso. Além disso, nem todos os sacrifícios eram em detrimento de uma expiação pelos pecados. Havia sacrifícios de gratidão, ação de graças, de reconciliação com Deus ou purificação. E vamos relembrar então a missão de Moisés, que nós estudamos nas nossas leituras anteriores, né? Então nós estudamos que ele foi o portador da primeira revelação de Deus, com a missão de estabelecer as bases da justiça e do direito.
missionário da renovação, trouxe a ideia de um Deus único, trouxe a mensagem que Deus é o Senhor de todo o universo e da vida, e que respeitar os direitos dos nossos semelhantes é imperativo. E somos todos filhos do mesmo Pai. Através dos mandamentos, Ele gravou na humanidade a lei de causa e efeito e consagra-se o monoteísmo, a crença num Deus único, no coração e na mente das criaturas. Continuando o Evangelho, nos diz: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores, aos que hoje a habitam. Então, novamente, relembrando o nosso estudo, falamos sobre a trajetória de Jesus, que ele veio raiar a luz aos que se achavam na região da morte, dar crença aos que não tinham, guiar os que haviam se perdido e achavam-se desviados na estrada da vida, e finalmente apresentar-se a todos como um modelo, o paradigma, o enviado de Deus, o único capacitado a legar a nós um ensino puro e perfeito. Essa foi a missão de Jesus. E continuando, o Evangelho fala sobre a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, a terceira revelação vem a ser o Espiritismo, que veio a seu tempo dar a clareza necessária aos homens para entender a mensagem de Jesus e nos ajudar a colocá-la em prática. Não é isso? E continuando o Evangelho, ele nos diz: são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, com suas precursoras, mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Fenelon Portiés, 1861. E no item 10, o Evangelho nos diz: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdades e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, o Espiritismo começaram, a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos? O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo
Ai de nós, após 18 séculos e apesar de sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre: curvai-vos o sopro percussor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façam ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras: não somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, e os animaizinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei do mundo e a lei do progresso. A lei dos mundos é a lei do progresso, desculpa. Então, meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho do Evangelho e o que podemos entender e aprender deste capítulo. E fechando agora com essas mensagens, é que no Espiritismo sempre ouvimos falar sobre o processo de transição e está aí nos escritos, no Evangelho, e agora se faz presente em nossas vidas, como o momento que estamos vivendo. O momento que vivemos por conta da pandemia nos faz pensar que chegou o momento da tão falada transição. Porém, precisamos entender que a transformação do planeta só acontecerá quando entendermos que temos que nos transformar intimamente. E para isso, meus irmãos, precisamos nos melhorar, vivenciar em nossas vidas o Evangelho de Jesus, seguir o caminho de Jesus, como nos indica o Evangelho. Precisamos também aprender a olhar para o momento que estamos vivendo e refletir como ele impacta as nossas vidas. Porque está claro que ele veio nos tirar da zona de conforto. Então precisamos refletir o que nós somos hoje, o que nós fomos e de como seremos, Pensar no passado, no presente e no futuro, E de que forma eu posso usar este momento como auxílio para o meu melhoramento? Se hoje vivemos reclusos em nossas casas, junto aos nossos familiares, por que não aproveitar esse momento para entender melhor o marido, os nossos filhos, ouvir mais os nossos filhos, vibrar com muito amor por nossos irmãos, que estão passando pela prova da doença, fazer a prece constantemente por nosso planeta, elevar a nossa vibração diante deste momento, não nos apegar ao pessimismo. Deus está à frente de tudo, Ele que comanda. Então, por que eu tenho que esmorecer? Por que eu tenho que perder a minha fé? Eu tenho que confiar. E a confiança está no Evangelho, no estudo, que nos ajuda a nos fortalecer na fé e na confiança. E não tenha dúvida de que tudo passará. Porém, tudo o que está acontecendo serve a um propósito e precisamos enxergar esse propósito em nós e em nossas vidas. Então, hoje eu compartilho com vocês a leitura de um texto extraído do livro Espiritismo e Vida, psicografado por Divaldo,
ditado pelo espírito de Viana de Carvalho, que ele fala sobre a nova sociedade do futuro. E esse texto é bem interessante e ele enfatiza bastante os trechos que nós estudamos no Evangelho. Então vamos ler e entender o que ele nos diz. Incontestavelmente, as inabortáveis conquistas do conhecimento odierno, especialmente através da ciência e da tecnologia, alçaram o homem e a mulher a um patamar de grandeza antes jamais imaginado. As viagens espaciais, as comunicações virtuais, a identificação da vida micro e macroscópica, os avanços nas diversas áreas, notadamente na medicina, na engenharia, na embriogenia e na genética, na física e na química, entre outras, demonstram que se vive um período das luzes, da inteligência. Enquanto uma grande noite se abate sobre os valores morais do indivíduo e da sociedade geral, nunca houve tanta dor e impotência humana em relação às penosas circunstâncias existenciais, não é isso? Quanto nestes tormentosos dias de beleza e de aflição, de cultura e de agressividade, de decantadas liberdades democráticas e espezinhamento dos direitos do cidadão, revoluções intestinas devoram as infelizes nações da África, que agonizam, vitimadas pelas antigas calamidades epidêmicas, adicionadas à AIDS, devoradora implacável de milhões da existência humana. Agora o Covid, né, meus amigos? Espalhando-se por outros países, cujos governos demonstram impotência para o dever, e a onda de sequestros, de homicídios seriais, de crimes contra o patrimônio e contra o indivíduo, revolta contínuas e terrorismo, tanto internacional como nacional, insegurança e ressentimentos, demonstram quão grave é a hora que se vive na Terra. Tá na hora de dar um basta nisso tudo, né? Tem que acontecer realmente esse processo de regeneração. Então vamos lá, continuar. Concomitantemente, em fugas espetaculares do medo e da ansiedade, as multidões alucinadas atiram-se no desbordar das paixões sensuais e devastadores do sexo, do alcoolismo, do tabagismo, da drogatização, tornando a existência um palco de exibições dos seus tormentos, disfarçados de risos e embriaguez sem sentidos, como se a vida pudesse permanecer reduzida ao tóxico das momentâneas ilusões. Em consequência, aumentam assustadoramente os transtornos de conduta, avolumam-se a depressão da afetividade bipolar, a síndrome do pânico, as doenças degenerativas, cardiopatas, o câncer, culminando em loucura e suicídio. Enquanto isso, ocorrem as contínuas ameaças de pandemias, assustam os cientistas e a Organização Mundial da Saúde, que não cessam de advertir os governos a respeito da moderna influenza das aves, quase impossível de ser detida, a ebola e outras mais, como que nós estamos presenciando hoje, né? O próprio planeta estertora em tsunamis, terremotos contínuos, erupções vulcânicas, prenúncios de contaminação e aquecimento atmosférico, resultando em degelo das neves eternas em toda a parte da Groenlândia e dos polos, com o consequente aumento de volume dos oceanos, que devorarão as cidades litorâneas, a poluição dos mares, dos rios, dos lagos, o desmatamento desordenado e perverso, produzindo a absorção das reservas de água potável, também resultam do desperdício e do mau uso do precioso líquido, o desaparecimento de centenas de espécies de animais
e vegetais em todo lugar, na sua maioria, efeito da incúria humana e do despotismo, de alguns governos alucinados e de milhões de criaturas insensatas que perderam o endereço de si mesmas, enquanto negando a existência de Deus. Dir-se-á que algumas das calamidades sísmicas sempre estiveram presentes na estrutura do planeta, o que é verdade, não porém em ameaça devastadora. A vida que se manifesta em toda parte, povoando a sistemática e continuamente, de forma que se torna destruída com rapidez, produzindo terríveis danos emocionais e psíquicos para toda a humanidade. De igual maneira, a quem se refira às terríveis pandemias do passado, que foram vencidas pela ciência, não devendo causar espanto às que atualmente são identificadas. Desejamos referir-nos à impotência humana, presunçosa, que se propõe tornar a vida feliz e não conseguiu evitar o surgimento de novos males que açoitam a sociedade. As religiões, na sua quase totalidade, lutam pelo proselitismo e pelos benefícios disto decorrentes. Tem o ser esquecido do ser humano, sua meta, seu fanal, para preocupar-se com estatísticas retumbantes e lucros injustificáveis, permanecendo indiferente aos acontecimentos graves que assinalam estes terríveis dias do Senhor. Há uma quase generalizada indiferença ante as ocorrências perturbadoras que impactam por um momento para logo serem substituídas por outras notícias aparvalhantes, gerando uma certa acomodação, parecendo demonstrar que a impossibilidade de alterar-se a paisagem de angústia e de desespero que toma conta da terra em agonia. O Espiritismo, porém, chegou em momento propício para convidar os espíritos encarnados e desencarnados a reflexões graves a respeito dos compromissos que todos assumiram com as divinas leis a respeito dos valores éticos que devem permanecer governando os destinos. As informações iluminativas trazidas em linguagem clara nos seus conteúdos tem por finalidade despertar a consciência e orientar os sentimentos na direção do bem e da verdade, de modo que se possa mobilizar o denodo, a fim de modificar as lamentáveis ocorrências ameaçadoras. As comunicações espirituais produzidas nas mais diversas partes do orbe são unânimes em assinalar este momento de transição, conclamando o despertamento para a responsabilidade de todos no que diz respeito à nova era, que será instaurada após uma grande transição que se opera. Não é, pois, de estranhar-se a soma dos acontecimentos afligentes, desde que Jesus a ele se referiu com clareza meridiana, considerando o primarismo moral e emocional, no qual preferem manter-se os indivíduos a imensa mole humana. Após haverem chegado ao orbe, os missionários do amor e da compaixão, do dever e da caridade, do conhecimento e da beleza, do pensamento e da fé, tentando orientar as mentes no rumo da imortalidade inevitável, após ele próprio haver estado entre nós. Outra alternativa não existe, exceto o chamamento pela dor, de forma a facultar a compreensão compulsória dos deveres de todos em relação ao excelso amor. Como ninguém pode deter a marcha do progresso, que é inestancável, todos aqueles que se lhe constituem obstáculo ou motivo de escândalo, pedras de tropeços, após advertidos inúmeras vezes, serão transferidos compulsoriamente para as esferas mais primitivas da evolução, nas quais recomeçarão o processo iluminativo sob os acúlios pungentes da aflição. Conforme ocorreu na Terra nos seus primórdios no processo evolutivo, quando recebeu a grande legião de emigrados espirituais de outra dimensão, verdadeiros Lúcifers das narrações bíblicas, por sua teimosia, resistência aos códigos divinos,
também chega um momento em que os rebeldes terrestres seguirão a novos planetas, onde projetarão o conhecimento de que são portadores, abraços com as feridas morais que conduzirão no íntimo até a cicatrização que se dará credenciando-os ao retorno à pátria de origem, que se afastaram por um expressivo período. Simultaneamente, a fim de se tornarem estes dias menos dolorosos, pois que assim prosseguirem, afirmam as Escrituras, Marcos, capítulo 13, o sermão profético de Jesus. Não se poderia suportá-lo. Descem às sombras terrestres novas legiões de imigrantes espirituais que deverão promover os sentimentos morais, a par dos avanços da cultura, da ciência, das artes, da tecnologia já existente por conseguir-se, construindo uma nova sociedade mais benigna e justa. Emergem-se das suas páginas os ensinamentos notáveis da compaixão e da misericórdia, do amor e do perdão, da disciplina e da ordem, do dever e da responsabilidade, trabalhando os materiais que constituem os alicerces do inconsciente, a aceitação de novos elementos com os quais serão construídos os pilotos da atualidade consciente. Jesus, na sua linguagem figurativa, refere-se à Nova Jerusalém, aquela de natureza eterna que um dia albergará toda a sociedade terrestre na pátria além do corpo, mas oferecendo também a perspectiva em favor de uma nova existência feliz na trajetória orgânica, na condição de degrau de ascensão, por onde todos os espíritos alcançarão os patamares elevados da imortalidade. Já se encontram, pois, na Terra incontáveis preparadores da nova sociedade do futuro, envergando a vestimenta carnal, despertando a atenção para sua capacidade de compreensão da vida e de comportamento, ora infantil, impondo a necessidade de uma nova psicopedagogia para conduzir, despertando o interesse e a atenção dos mais resistentes, negadores do espírito, de modo que de imediato haja lugar para a instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações afervorados à verdade. A grandeza deste momento está na dicotomia da destruição do mal e da construção do bem, nas ocorrências calamitosas e edificantes das quais resultará o amanhecer da era de paz e de felicidade, relativas que serão convites estimulantes para a conquista da plenitude, sem jaça e de sabor eterno ao alcance de quem a desejar. Então é isso, meus amigos. São os momentos que estamos vivendo hoje, né? E o momento pelo qual estamos passando, que nos sirva realmente de inspiração para o exercício não só do pensamento lógico e do entendimento da doutrina, mas para despertar nas nossas consciências, para despertar em nossas consciências para as verdades espirituais e que esta nos ajude a lapidar o nosso espírito e renovar as nossas atitudes, nossos pensamentos e as nossas palavras. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma quarta-feira de estudos do livro do Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas. Livro que nos fala acerca da teoria e prática da mediunidade. Antes de começarmos com o nosso livro, vamos ler então uma pequena história do livro Novas Histórias que Ninguém Contou, Novos Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. E a nossa historinha de hoje tem por título A Dor dos Outros.
e nos diz o seguinte: duas mulheres eram amigas há muitos anos e suas vidas tinham alguns pontos em comum, tais como casaram aos 25 anos de idade, frequentavam a mesma casa religiosa e cada uma teve apenas um filho, os quais, atualmente, tinham 18 anos e haviam sido criados juntos, eram bem amigos, a ponto de serem considerados por terceiros como se fossem irmãos. Num certo dia de domingo, aconteceu uma tragédia. Um dos rapazes morreu, vítima de um acidente automobilístico, seguido da explosão do motor do veículo e do seu incêndio, deixando o corpo em lamentável estado. A notícia do acidente chegou rápido à mãe do moço e, como não podia deixar de acontecer, ela caiu em desesperado pranto. Muita aflição em sua residência, um vai-vem constante de pessoas. Seus familiares chegaram e, além do apoio afetivo, solicitaram assistência médica, tudo para confortar e consolar, tal a crise nervosa e de angústia que se abateu sobre ela. A mulher não reagia e começaram a temer que ela sofresse uma parada cardíaca ou algum outro mal que a vitimasse. Era preciso tentar algo mais forte. No auge da crise, chegou a sua amiga e todas as atenções foram voltadas para ela. Todos acreditavam que somente a nova visitante poderia acalentar aquela mãe, auxiliando-a a atravessar aquele momento difícil. E a amiga não decepcionou, fez a sua parte, abraçou meigamente a mãe vítima da tragédia e, como que inspirada pelo alto, passou a dizer-lhe palavras belíssimas de conforto e de alívio. Fez referências às leis da vida, com ênfase para a sua continuidade no além-túmulo, assunto em que ambas acreditavam. Comentou acerca da bondade suprema de Deus, da transitoriedade da vida material e da certeza do reencontro dos que se amam no mundo espiritual. Apesar de tudo, a mãe mantinha inalterado seu estado de aflição, inconformismo e desespero. Em meio ao discurso da amiga, aconteceu um momento difícil, a chegada do corpo do jovem. A comoção foi geral. O rapaz estava irreconhecível. A mãe atirou-se ao corpo dele num desespero de causar piedade. A amiga foi logo ao seu encontro, abraçou-a novamente e repetiu o sermão anterior, as mesmas palavras belas de conforto e de alívio. Alguns minutos depois, de forma inesperada, a mãe reagiu. Seu semblante ganhou uma nova forma. Seus olhos estamparam um brilho diferente. Claramente, ela saíra do quadro de angústia e de desespero. Diante da mudança, a amiga que tinha estado com ela, consolando-a, sentiu-se satisfeita e intimamente agradeceu a Deus por ter colocado em seus lábios as palavras certas para aliviar aquela dor. Olharam-se afetuosamente e a mãe, sofredora, agora afagando as mãos da consoladora amiga, revelou a causa da sua brusca mudança. Disse: repara este sinal aqui na perna. Ao ver o sinal, a amiga estremeceu e a mãe concluiu penosamente: o filho morto não é o meu,
é o teu. Pois é. E aí as conclusões dessa nossa historinha. No mundo que ainda é de provas e expiações, todos estamos sujeitos a viver momentos que exigem grande preparo emocional para compreendê-los e superá-los. A morte de um ente querido é um deles. A certeza de que a vida continua é um forte antídoto contra o desespero que toma conta de muitas criaturas diante do falecimento da pessoa querida. A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, é a mais avançada revelação existente no mundo acerca da vida espiritual. Todas as críticas e ofensas à doutrina espírita têm uma só origem: a desinformação. A moral de Jesus, incomparavelmente sensata, justa e bela, constitui a base dos ensinamentos espíritas. O conhecimento que liberta tem também o mérito de tornar melhor a criatura. Toda dor é passageira. Quem vê adiante está melhor preparado para suportar as provações do presente. E terminando, uma citação de João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Voltemos ao nosso livro. Nós estamos lendo, finalizando já, o capítulo 13, que nos fala sobre a mediunidade. E no item 14, que tem por título a incorporação. Vamos então continuar onde paramos da semana passada. Sob esse mesmo aspecto do problema, encontramos no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 240, a seguinte informação: a subjugação pode ser moral e corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. Já no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Da combinação de todas estas informações convergentes, podemos concluir que o espírito manifestante induz o médium a falar, convertendo seu pensamento em palavras ou se apossa mais amplamente dos controles mentais do médium, de tal maneira que ele mesmo fale ou haja como se o corpo fosse seu. Isto parece contradizer o conceito de que a linguagem dos espíritos é sempre o pensamento. Mas não é o que ocorre. Num caso, o pensamento do manifestante é induzido, como diz Andrade, cabendo ao médium convertê-lo em palavras. No outro, o próprio manifestante o converte, usando o instrumental de expressão do médium, que, não obstante, continua a participar do processo, sem, contudo, poder interromper ou mudar o fluxo das ideias que circulam pelo seu psiquismo. Em ambos os casos, a fonte geradora do pensamento é a mente do manifestante. Andrade explica a sutileza da participação sem interferência, ao esclarecer que grande parte da consciência do médium se desloca quando seu perispírito se afasta para ceder espaço à entidade manifestante. Grande parte, sim, mas não toda.
Isto nos leva ainda a entender melhor a aparente contradição de Kardec ao afirmar que a entidade espiritual manifestante não se substitui ao espírito do médium, ao mesmo tempo em que declara a Lures que ela pode tomar-lhe o corpo como se seu fosse. O grau dessa posse, consentida ou não, guarda relação direta com o maior ou menor espaço ocupado no psiquismo do médium, mas nunca chega ao extremo de uma substituição, como adverte Kardec, ainda que às vezes assim se afigure ao observador despreparado. Então, até aqui, nós lemos o capítulo 13 da mediunidade. Nós vamos dar início agora ao capítulo 14, que nos fala sobre a aura. Vamos ver então o que esse capítulo nos reserva. A aura. O perispírito, escreve Kardec no Livro dos Médiuns, item 109, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O leitor desprevenido que se inicia no estudo da codificação poderia perguntar-se: todas? Saiba ele que é em todas mesmo. Kardec só produz tais afirmativas depois de haver estudado e testado escrupulosamente seus pontos de apoio e suas possíveis objeções. É realmente o perispírito o componente indispensável à produção de qualquer fenômeno psíquico, seja ele anímico ou mediúnico. Com a mesma convicção, afirmou em Obras Póstumas, no capítulo Manifestação dos Espíritos, dos itens 10 e 11, o seguinte: o perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O espírito, aliás, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Seja, portanto, acoplando seu perispírito ao do encarnado, seja tomando a este as energias de que necessita, o espírito desencarnado precisa recorrer ao perispírito de pessoas com faculdades mediúnicas para produzir os fenômenos que deseja e estão ao seu alcance promover. Isto porque ele não dispõe de corpo físico para movimentar um objeto, escrever um texto, manifestar-se oralmente ou pintar um quadro. Só poderá fazê-lo tomando o corpo de alguém emprestado. Corpo este que somente pode ser movimentado para realizar a tarefa desejada quando uma vontade espiritual quer e o perispírito transmite este comando ao corpo físico, que então fala, escreve, movimenta-se, enfim. Prossigamos, porém. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar
mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Essa borda perispiritual que se irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera é a aura, que André Luiz conceitua da seguinte maneira no livro Evolução em Dois Mundos. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Não é preciso dizer mais para configurar a importância da aura no ser humano. É o nosso passaporte, o nosso documento de identidade, a radioscopia da nossa intimidade física e espiritual para aqueles que têm os olhos de ver de que nos falou Jesus. O tema tem suscitado o interesse de inúmeros estudiosos, tanto do ponto de vista do antigo ocultismo até dos modernos pesquisadores, apoiados em dispositivos eletrônicos altamente sofisticados. É digno de nota o fato de que, abstraídas algumas fantasias especulativas, originárias de imaginações descontroladas, há uma espécie de consenso em torno das principais características da aura. Vejamos, por exemplo, o que diz Paracelso, uma situação que colhemos em Lewis Spence na obra Enciclopédia do Ocultismo. A força vital não fica encerrada dentro do ser humano, mas irradia-se em torno dele como uma esfera luminosa e pode atuar à distância. Nesses raios seminaturais, a imaginação da pessoa pode produzir efeitos sadios ou mórbidos, pode envenenar a essência da vida e causar doenças ou purificar aquela que se tornou impura e restaurar a saúde. E mais adiante lemos: nossos pensamentos são simplesmente emanações magnéticas que, ao escapar de nosso cérebro, penetram em diversas cabeças e levam consigo, juntamente com um reflexo de nossa vida, a imagem dos nossos segredos. O pioneiro no estudo científico da aura foi o Dr. Walter Kilner, médico inglês nascido em 1847, em plena Inglaterra vitoriana, numa família tradicionalmente dedicada à medicina. Seu pai, John, foi membro do sisudo Royal College e seu irmão Charles, também médico de prestígio e competência. Mas nós vamos parar por aqui, né? E aí na próxima semana nós continuamos a leitura do nosso livro. Ok, gente? Então vamos parar por aqui e agradecer à espiritualidade maior, ao alto, a oportunidade bendita de podermos toda quarta-feira estarmos aqui
lendo esta obra que tanto nos auxilia no conhecimento aí da mediunidade, não é? Obrigado, Senhor, por mais essa quarta-feira. Dá-nos sempre bom ânimo, principalmente na época em que vivemos, confiança e muita paz interior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus e uma boa noite a todos.